Olá, o tema de hoje é para sair da crise. Há solução para o problema econômico e sanitário do Brasil na atualidade? Mas antes, eu faço o tradicional pedido que você vá no nosso canal Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho e você receberá as notificações para os novos vídeos toda semana aqui no canal. Esse vídeo traz uma preocupação que é a comparação com o que se faz hoje no Brasil com o que se faz no resto do mundo. Essa ideia do vídeo surgiu do noticiário que eu acompanhava da TV portuguesa. Em Portugal, por exemplo, existe uma reunião quinzenal de um órgão chamado Infarmed. Esse órgão reúne professores, pesquisadores, portanto, pessoas fora do governo da atualidade, pessoas do governo, pessoas da oposição e pessoas profissionais da área hospitalar. Há um relato quinzenal da situação da epidemia no país, ou seja, se avalia qual o índice de transmissão, quais os concelhos ou distritos que estão acima da chamada linha vermelha, que é a linha em que eles dizem que há perigo, que são mais de 120 casos por 100 mil habitantes, e se discute ali, se dá elementos para que o governo feche ou abra a economia de modo geral durante o período. Portugal passou por uma situação muito difícil ali em janeiro, depois das festas de final de ano. A epidemia explodiu, como não tinha explodido na primeira fase, e o Portugal chegou a ter 6 mil pessoas internadas. Isso é um número altíssimo para um país de pouco mais de 10 milhões de habitantes. Portanto, fez um fechamento total do país, um lockdown, a partir do final de janeiro, e a partir do final de fevereiro os números foram caindo. Para você ter uma ideia, de 6 mil internados, nós temos tido uma faixa de 450 a 500 pessoas internadas. Caiu muito, os mortos que chegaram a ser 250, 270, 300 por dia, caíram para 5, 6 por dia. Então, o lockdown funcionou em Portugal. Mas o que chama a atenção é a diferença, não é só se você abre ou fecha a economia. É o seguinte, primeiro, há uma coordenação nacional, mesmo num país pequeno. Essa coordenação nacional faz a análise da situação de todo o país, dividindo pelas situações regionais e locais de cada distrito. Aqui no Brasil, o governo federal abriu mão dessa coordenação. Historicamente, o Brasil teve o Plano Nacional de Imunização com a articulação do governo federal e com a ação direta de estados e municípios no processo de vacinação. Mas a coordenação nacional, quem dá a política, quais são as prioridades, é o governo federal. Nós aqui não temos isso. Ficam os entes da federação batendo cabeças. Um município fecha, o do lado abre. Um município vacina a partir de 65 anos, o outro está vacinando a partir de 70 anos. Os estados também não têm coordenação com os municípios, com exceção do chamado Consórcio Nordeste, um consórcio que reúne os governadores da região. As demais regiões também não se falam. Não há reuniões entre o ministro da Saúde e os secretários de saúde estaduais. Essa falta de coordenação, que é incrível que aconteça num país que evoluiu o seu processo de vacinação desde os anos 70, leva à crise atual. Chama a atenção também quando eu observo nos países da Europa que passaram pelo mesmo problema do Brasil de falta de vacina, de atraso na vacinação, agora que o processo tem se acelerado lá, mas que existe um discurso único nacional, um discurso para combate ao vírus. Se você tem que fechar, todos fecham. Se você tem que abrir aos poucos, você abre aos poucos, mas todos no sentido da preservação da vida. Aqui no Brasil, é um conflito de discursos. O governo federal tem um discurso, os governos estaduais, depende de cada um, cada governo estadual, os municipais a mesma coisa. Isso cria uma confusão na cabeça da população e cria, mais do que isso, uma resistência. Há setores hoje no Brasil que são resistentes a você ter um pensamento único voltado para o enfrentamento do vírus. Por quê? Também não há apoio de base econômica, tanto às pessoas quanto às empresas, e você tem um discurso conflitante entre as autoridades. Esse é um processo muito complicado. Para que você tenha uma ideia, toda essa campanha, economia versus pandemia, não existe, porque sem resolver a pandemia, você não resolverá a economia. O que o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez foi acelerar a vacinação nos Estados Unidos, de modo a botar toda a produção dos seus laboratórios para isso, para poder tentar sair do buraco ainda no segundo semestre. 60% da população norte-americana já foi vacinada com a primeira dose, 25%
com a segunda dose. A Europa prevê aceleração agora a partir do mês de abril e que ao final do verão, em setembro, verão europeu, eles estarão com 60% da população vacinada. E o Brasil vai ficando para trás com uma média de 3 mil mortes por dia. É muita coisa. Com paralisação, com as perdas, são perdas afetivas de cada família, de cada conhecido, de cada amigo, e com a paralisação dos investimentos. Desculpe, mas não há investimento estrangeiro que venha para o Brasil, com a imagem que o Brasil tem na atualidade, já tinha por causa do problema ambiental, do problema do autoritarismo do atual governo e também agora com a situação da pandemia. Ninguém vem. Nós precisamos enfrentar isso. E é preciso uma campanha nacional nos meios de comunicação. A população precisa saber martelar na rádio da cidade, na rádio do interior, nas televisões, uma campanha a favor da vacinação. Qual é o público-alvo? Esse público-alvo tem que ser nacional, não pode ser regionalizado nem municipalizado. E mais, essa campanha tem que ressaltar a importância da segunda dose. Já se sabe que há uma defasagem entre a primeira dose e a segunda dose. Muita gente que foi tomar a primeira dose não voltou a tempo de tomar a segunda. Isso é muito ruim para o processo de vacinação. É preciso ação e não se vê isso no Brasil. Então, o recado de hoje é que nós temos que olhar o que se faz no exterior, o que se faz de acertos e de erros e ver o que está acontecendo aqui. Não é possível que o Brasil, com 2,7% da população mundial, tenha, nas últimas semanas, 30% dos óbitos em todo o planeta. Algo está errado. E se nós não resolvermos isso, não haverá recuperação da economia. O Brasil já perdeu o ano de 2021. Esse ano já está perdido em termos econômicos, com um agravamento muito forte da crise social. Não podemos perder e agravar ainda mais a situação para 2022. É preciso exigir do governo, seja pela pressão política, pela pressão da população ou por decisões judiciais, que haja uma coordenação nacional, que se saiba nacionalmente todos os dias o que se passa com a epidemia no Brasil. E que se for preciso fechar, dando os apoios necessários. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito que você tenha acompanhado esse vídeo. Esse vídeo é um pouco do recado que a gente precisa passar dentro das nossas famílias, dentro do nosso local de trabalho, de que é preciso resolver a pandemia para que a economia se recupere. Eu volto ainda nesta semana com outros dados da atualidade brasileira. Obrigado.